Vamos falar sobre educação socioemocional. Oi? Falar de emoções na escola? Mas isso não é do campo da psicologia? Será que é possível separar as emoções do intelecto e dessa forma não trazer esses assuntos para o espaço escolar? Indo mais adiante, a escola só serve para ensinar conteúdos para os exames vestibulares? Mas será que os alunos querem falar de emoção na escola? Bom, a educação socioemocional vai além de falar das emoções. Sem contar que falar das emoções na escola é bem subjetivo, pois alguns se sentem bem e até melhores quando expressam o que estão sentindo, mas outras pessoas se sentem constrangidas e tratar desse aspecto pode ser doloroso, como mexer numa ferida aberta. Ah, mas será que vai ter psicólogo suficiente para dar conta desse assunto e ainda conseguir trabalhar com tantos alunos? Calma, fiz essas provocações, pois para responder alguma dessas questões, a professora Cássia se propôs a estudar essa temática, buscando compreender a importância da educação socioemocional para os discentes do ensino médio integrado. Vamos ver o que ela descobriu com a pesquisa. Tratar da educação socioemocional requer identificar as reais necessidades dos discentes e o papel que a escola tem na vida deles. Por isso, reconhecemos o fenômeno da educação socioemocional como uma necessidade de preparo para a vida, tendo em vista os sentidos práticos da escola, os quais permeiam saberes que vão do mundo do trabalho à valorização das emoções, sem se limitar a essas esferas. Vocês já pararam para refletir sobre o papel da escola em nossa sociedade? A trajetória escolar acompanha os grandes marcos de desenvolvimento, está presente em memórias marcantes, em diálogos dos triviais aos mais complexos. Isso é verdade mesmo, professor. Quase todo dia eu escuto alguém falando sobre a escola. No mercado, na vizinhança, na TV, as pessoas falam sobre o que não funciona, o que deveria fazer, como deveria ser, enfim, não faltam palpites. Sim, todos se sentem à vontade para aplaudir ou criticar a escola, pois se trata de uma instituição comum, adotada em nossa sociedade para sistematizar o processo educativo, e é fato que a escola faz parte das nossas vidas. Vamos ver o que os estudantes pensam sobre tudo isso. Todas as instituições que eu frequentei é quase sempre a mesma coisa. Tipo, passa o assunto, você estuda, 99% das vezes eu decoro e aí você usa ele na prova. Depois você esquece. Tem um novo bimestre, você aprende mais coisas, decora mais coisas, usa na prova e aí se repete. E não tem como sentir falta de algo que eu não tive. Ah, professor, eu sempre achei que a escola tem um papel que vai além da reprodução de conteúdos. Sim, entendemos a prática educativa como ferramenta para a transformação social. Pois se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Por isso, no caminho de investigação, foi identificado como a educação socioemocional está diretamente relacionada aos sentidos práticos esperados para a escola. Isso me faz refletir no que as pessoas falam sobre ter sucesso na vida. As pessoas sempre associam sucesso a quando você termina a faculdade e consegue um emprego, mas elas esquecem de quando você chega lá fora, você se depara com situações que vão sair do seu cotidiano. E quando você não está preparado emocionalmente, você acaba muitas vezes não sabendo lidar com outras pessoas que são totalmente diferentes. E isso acaba te prejudicando e prejudicando as pessoas ao seu redor. Professor, fica claro que o sucesso e a realização pessoal não dependem necessariamente da quantidade de conhecimento, mas sim da qualidade sobre como nós nos relacionamos com a vida, de forma contextualizada. É isso mesmo, é preciso considerar os aspectos externos à nossa vida, as relações interpessoais e intrapessoais e os diferentes saberes. Veja o depoimento a seguir, como ele reflete o que estamos discutindo. Às vezes, quando a gente não está com a emoção firmada, estruturada, sem saber o objetivo onde quer chegar, a pessoa acaba se perdendo e desistindo. Não porque ela não é capaz, ou não quer ser alguém na vida, mas porque ela não consegue entender qual o seu princípio de vida. Porque quando chegamos no mercado de trabalho, ele não exige somente conhecimento técnico, ele vai exigir que você saiba lidar com as pessoas. A escola não prepara para isso, só exige que tire nota boa e passe no vestibular. Na fala desses estudantes, fica claro o fenômeno da educação socioemocional como uma necessidade de preparo para a vida, tendo em vista os sentidos práticos da escola.
Considerando esses sentidos, é preciso construir uma escola humanizada, que dialogue com as demandas sociais, respeite as diferenças, prepare para os desafios da vida e compreenda o papel das emoções. Professor, o senhor pode nos mostrar outros depoimentos sobre o que os estudantes esperam da escola? Espero que a escola diminua essa pressão social em cima de todo mundo, sobre você ter que ser bom em absolutamente todas as matérias. Em vez dela querer só preparar mais robôs para o mercado de trabalho, queria que ela explorasse mais as outras faces dos alunos, que ajudasse a formar seres humanos que têm emoções, sentimentos e diversas capacidades para contribuir. Seria uma educação que esteja além, pensando no bem emocional, até porque um aluno bom é um aluno feliz e sociável. A questão da emoção, se você não for bem sucedido mentalmente, por você não estar bem consigo mesmo, essa questão afeta todo o resto do corpo, em todas as áreas da vida. Então, quem achou que escola não é espaço de falar sobre saúde mental está enganado. Sim, questões de saúde mental precisam ser discutidas abertamente, no sentido de estimular estilos de vida saudáveis e criar condições de vida, ou ambientes favoráveis à saúde. A saúde mental tem relação com o estado de bem-estar, que permite aos sujeitos aptidão para exercer suas habilidades de forma produtiva e colaborativa com a sociedade. Se você precisa de um psicólogo ou até mesmo de um psiquiatra, nos casos em que você realmente não está bem, a bola meio que acumulou. É coisa de doido. Eu já vi muita gente negando ajuda. A gente tem ali na escola um psicólogo à disposição, mas assim é diferente. Porque não é todo mundo que vai, as pessoas ignoram a situação. E aí as coisas vão piorando, a gente fica com vergonha. As pessoas têm muito preconceito. Fala que a pessoa tá ficando doida e que isso é frescura. Percebo que além do preconceito, existe a dificuldade para dar o primeiro passo em busca de ajuda. Sim, e dessa forma, a proposta de trabalhar a educação socioemocional pode ajudar, pois gerenciar suas emoções ajuda a enfrentar as situações adversas do dia a dia e fortalecer as boas emoções favorece a aprendizagem. Eu vejo essa questão socioemocional como algo muito importante para um bom desenvolvimento pessoal ou escolar mesmo. Muitas vezes, por problemas emocionais, ocorre a evasão escolar e essa seria uma boa forma de prevenir isso. Eu acho que o socioemocional deve ser tratado igual à saúde imunológica. Tem que estar em constante fortalecimento e não tentar resolver quando já estiver doente. Compreensões sobre a educação socioemocional. Foi dada importância a uma vida positiva, com a percepção ampla de que a saúde mental é importante para todos. Essa abordagem nos fez perceber que o socioemocional precisa ser visto não apenas como um conteúdo interdisciplinar, mas desenvolvido como uma cultura institucional, pois consciente ou inconsciente, a nossa prática promove um tipo de sociedade. Portanto, a escola precisa ser um ambiente cada vez mais saudável, com referências positivas, e isso não pode ser construído apenas pelo educador ou limitado por um projeto. Para trabalhar socioemocional, tem vários modos, com formas bem comuns e fáceis de fazer. É só reunir pessoas e fazer um círculo, ou até mesmo como uma dinâmica envolvente, para não ficar só conversa. Assim, a pessoa pode se sentir mais confortável. Ao explorar as estratégias para abordar o socioemocional, percebemos que não existem receitas ou modo único, pois se trata de uma dimensão repleta de subjetividade que demanda conhecimento aprofundado e uma ação educativa intencional, para que a sua prática não gere constrangimentos, em vez de benefícios. Pois é, professor, o que me chamou a atenção é que o socioemocional pode ser trabalhado de forma leve, com ações comuns que fazem parte do cotidiano escolar, como roda de conversa, dinâmicas. E além disso, alguns relatos exploram como as atividades envolvendo a comunicação em situações práticas podem ajudar a desenvolver a autoconfiança e a habilidade de relacionamento, entre outros aspectos. Eu me lembrei de um caso de uma amiga minha, que quando ela ia apresentar um seminário, ela sempre tremia. E teve uma vez que ela chorou na frente de todo mundo porque ela estava muito nervosa. Teve um momento em que os professores fizeram todo um discurso em relação às nossas emoções durante a pandemia. E eu acho que aquilo foi uma boa forma de ele abordar. Mas a questão aos professores que têm um contato mais direto com a gente, eu acredito que falta mais ação, porque há muito discurso, mas não tem uma ação pela parte deles, entende? Eu acho que tinha que ser assim, como a educação física, que a gente não fica na cadeira sentado escrevendo o tempo todo.
E essa matéria socioemocional também poderia ser trabalhada de forma diferente, para que a pessoa começasse a se sentir bem. Seria interessante, desde criança, o professor já ir identificando onde o aluno é bom. Porque às vezes é muito mais fácil apontar o erro do que elogiar algo que ele é muito bom em fazer. Fica evidente a importância de uma abordagem significativa, que realmente gere novos aprendizados. Isso mesmo, eu acho que é preciso falar sobre o socioemocional de maneira consistente e com uma linguagem que realmente chegue aos alunos. Não podemos dissociar a educação socioemocional das necessidades dos discentes, que foram identificadas em diversos desabafos, relacionados às suas inquietações e anseios. Os estudantes anseiam por ser ouvidos, e é preciso dispor mais espaço para isso. Diante do compromisso social que esta pesquisa assume, reconhecemos a educação socioemocional como uma oportunidade de fomentar o protagonismo discente e valorizá-los como sujeitos únicos. Diante da observação da pesquisadora, vemos que a escola deve reconhecer que seus muros desapareceram, pois os alunos que ali chegaram trazem experiências sociais, demandas e necessidades próprias. Professor, diante de tudo que foi falado, não tem como não refletir sobre o papel de vocês e as posturas adotadas. Verdade, e os sujeitos da pesquisa também trouxeram reflexões nesse sentido. Somos professores que realmente estão ali dando aula por amor e também por carinho, não somente pelo salário do mês, mas porque se importam realmente que a gente vai aprender e que quer que a gente seja alguém na nossa vida. Quanto aos professores, sinto falta da compreensão e da empatia de alguns, pois às vezes eles machucam o aluno com uma simples frase ou palavra, sendo que o dever deles é ensinar e guiar os alunos para serem pessoas e não máquinas. Porque tem professores que dizem assim, que é um espaço aberto, só que ele não dá a impressão de que é realmente um espaço aberto para esse tipo de coisa. Quando se questiona o papel do professor, percebemos que as respostas são mais sensíveis, né? Carregadas de sentimentos, memórias. Sim, e a forma como o docente age contribui para desenvolver confiança e reciprocidade. Além disso, a didática caracterizada pela afetividade incentiva o aprendizado. Portanto, um bom professor precisa de conhecimentos técnicos, bons métodos, mas acima de tudo precisa ser afetivo e estar identificado com essa função. Fica claro que professor e estudante influenciam um ao outro enquanto convivem. Eu sempre choro quando tenho uma atividade para fazer e não consigo. Eu choro porque eu não sei lidar com isso. Então, eu gostaria de ter tido um professor para me orientar e para poder me ensinar a aprender a lidar com o meu nervosismo, a minha ansiedade e também com a minha frustração. Ela fez uma cartinha para mim, toda dedicada, com flores, e falou da minha importância na sala de aula. E eu me senti muito importante, porque a gente nunca espera isso dos professores, e que eles possam demonstrar para a gente o afeto em algo. A escola precisa ajudar na espontaneidade, autonomia e também criatividade. Ensinar o aluno que ele não deve ter medo de enfrentar as coisas da vida e que é tudo normal você passar ou não por situações boas e ruins. Com certeza a escola precisa mudar e ser um espaço de equidade, acolhimento e formação cidadã. Sim, é preciso rever nossas práticas e considerar o estudante como pessoa, acolher suas dimensões afetivas, subjetivas e culturais. Professor, nessa pesquisa, eles identificaram algo de positivo na escola? Sim, há muitos aspectos favoráveis, principalmente sobre a convivência social. Vejam um relato. Eu gosto bastante de ir na escola. Eu gosto porque ali eu tenho bastantes amigos. Então, para mim ela é muito boa. Durante a pandemia, eu ter que ficar longe da escola foi muito ruim. Bom, diante de tudo que foi falado, eu acho que toda a comunidade escolar precisa atuar com um compromisso ainda maior, repensando continuamente as escolhas feitas e forma de atuação. É verdade, estamos com uma grande missão nas mãos, que precisa ser conduzida com excelência e maestria. Olha, diante do que vimos, é urgente ressignificar a experiência escolar, respondendo aos desafios que enfrentamos, em relação ao sentido dos conteúdos, principalmente os projetos do futuro. Sim, precisamos gerar uma relação mais harmônica com o sistema escolar, privilegiando um cotidiano que leve em conta as propostas de melhorias de vida e condições juvenis. Professor, eu percebo que a educação socioemocional se apresenta como resposta para uma abordagem educacional que considere as nossas reais necessidades.
Sim, e fica para nós, educadores, a missão de desenvolver nossa prática contemplando os estudantes integralmente. O fenômeno da educação socioemocional é compreendido como a necessidade de preparo para a vida, considerando os sentidos práticos atribuídos à escola, os quais precisam levar a caminhos que perpassam pelo mundo do trabalho, mas que também preparem para o cotidiano e valorizem as emoções, pois todo esse processo ganha sentido quanto mais humano for, gerando significados de dentro para fora.